Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o tema de estatísticas. A gente vai falar sobre noções básicas de estatística. Vamos começar com um exemplo sobre a idade de 25 atletas. Vamos supor que a gente faz uma pesquisa e coloca a idade de 25 atletas. Então, alguns falam que tem 16 anos, outros 15, outros 18, outros 12, outros 14 e assim sucessivamente. Então eu coletei a idade dos 25 atletas. Quando eu faço isso, a gente tem o que a gente chama de dados brutos. Ou seja, eles estão de forma aleatória coletados. Quando a gente organiza esses dados brutos, a gente chama esses dados de haul. O que é organizar esses dados brutos? É colocar em ordem crescente, ou seja, da menor idade, 12 anos, até a maior idade, 18 anos. Então, isso é importante, a diferença entre haul de dados e dados brutos. O haul são os dados brutos organizados, e isso nos ajuda a entender as medidas de posição que eu vou falar agora para vocês. Então vamos lá. Existem 3 medidas de posição importantes. São elas a moda, a mediana e a média. Então vamos lá. O que é a moda? A moda é o valor dos elementos de maior frequência. Se a gente voltar aqui, ó, nos dados brutos organizados, a gente vai perceber que tem quantos atletas de 16 anos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a maior frequência. É o maior valor que aparece dos 25 atletas. Essa é a ideia. O 18, ó, só aparece 5 vezes. O 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O 14, 5 vezes. Então a gente diz, pessoal, que a nossa moda vale 16, que é 16 anos. Que é a que mais apareceu, é o que está na moda. É o que mais aparece, tem maior frequência. E o que é a mediana? A mediana, a gente precisa pegar o valor do elemento central do haul. Por isso que é importante a gente saber qual é o haul dos dados. Ou seja, a gente colocou do menor valor até o maior, e a mediana vai ser exatamente esse elemento central. O que é interessante? Como a gente tem 25 atletas, o elemento central é o 13º, porque a gente vai ter 12 atletas antes e 12 atletas depois. 12 antes dos 13, cheguei no 0. E 12 depois dos 13, eu cheguei no 25. Então o 13, a idade do atleta 13ª, é a nossa mediana. Então é só contar a partir do haul, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A nossa mediana é 15, porque o elemento 13, 13º, é o atleta que tem 15 anos. Então a nossa mediana, turminha, é sempre o valor do termo central da sequência. Quando essa sequência é ímpar, é exatamente um valor. Quando a sequência é par, que a gente vai ver mais para frente, é a média aritmética desses valores. Então, por exemplo, se aqui tivesse 26 atletas, a gente ia pegar o 13º, que é o 15, e o 14º, que tem a idade 16, e dividir por 2. Se a sequência fosse par, tivesse uma quantidade par, é os 2 elementos centrais do haul dividido por 2. Mas se a sequência é ímpar, como nesse caso aqui que eu coloquei, é exatamente o elemento central. Certinho? Então vamos lá. Agora a média. O que é a média, turma? A média, ele vai ser a soma dos elementos dividido pela quantidade dos elementos. Nesse caso aqui, a gente pode entender que a gente tem uma média ponderada, porque a gente tem
2 atletas, ó, que tem 12 anos, mais 5 atletas que tem 14 anos, mais 6 atletas que tem 15 anos, mais 7 atletas que tem 16 anos, mais 5 atletas que têm 18 anos. Divide pela quantidade. A quantidade é 25. Então, esse x barra que eu coloquei aqui para vocês é a média aritmética dos dados e é indicado por x barra. Então, a gente calculando é 15,44, ou seja, 15 anos, 44. Então, essa quantidade é como se fosse uma frequência, um peso, um fator que você multiplica pelo número de atletas e a sua respectividade. Então, 3 medidas de posição. Memoriza aí. Moda, média e mediana. Essas são as 3 medidas de posição importantes que a gente tem que saber em estatística. Então, vamos continuar. Esse exercício que caiu da PUC é bem interessante. Eu coloquei ele aqui para vocês e solucionei. Ó, você tem um histograma que apresenta a distribuição de frequências das faixas salariais numa pequena empresa. Então, olha lá, no eixo Y, a gente tem número de funcionários. E no eixo X, o salário desses funcionários. Então, a gente tem 14 funcionários que ganham entre 0 e 500 reais. A gente vai ter 4 funcionários que ganham de 500 a 1.000, 2 funcionários que ganham de 1.000 a 1.500, 1.500 a 2.000 e 2.000 a 2.500. Então, ele pergunta assim, ó, com base nesses dados, qual que é a média desses salários? Como que a gente tem que calcular? Se aparecer um histograma, no caso aí, ele é um gráfico de colunas, a gente sempre tem que achar os pontos médios das colunas. Então, a gente tem, ó, 14 pessoas que ganham, na média, 250 reais. Coloquei aqui. Por que eu tenho que pegar o ponto médio? Porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas ganham, por exemplo, 100 reais, 50 reais, 450 reais. A gente pode ter 13 pessoas que ganham 50 reais e uma pessoa que ganha 500. Então a gente tem que calcular o ponto médio. Porque com precisão a gente não sabe nesse intervalo, baseado nesse gráfico, quantas pessoas tem. Então a gente pega o ponto médio, 14 vezes 250, pega o ponto médio entre 500 e 1.000, que é 750, multiplica por 4, que é 4 funcionários. A gente pega o ponto médio entre 1.000 e 1.500, que é 1.250, multiplica por 2. Entre 1.500 e 2.000, 1.750, multiplica por 2, 2 funcionários. E entre 2.000 e 2.500, multiplica por 2. E divide pela soma dos funcionários nesses intervalos. Então, 14 funcionários, mais 4, mais 2, mais 2, mais 2. Então, aproximadamente, esses funcionários ganham R$ 708, que está lá na alternativa aí. Tudo bem até aí? Bem bacana, né? Então, vamos continuar. Nesse exercício, pessoal, vamos tentar resolver mentalmente. Ele está na apostila de vocês também. É o exercício número 1, que está lá na apostila de vocês. Esse exercício apareceu na Estadual de Goiás, em 2013. Então ele diz o seguinte: a professora Maria Paula registrou as notas de 7 alunos, obtendo os seguintes valores, ó, 2, 7, 5, 3, 4, 7, 8. A mediana e a moda das notas desses alunos são, respectivamente, hein? Ou seja, primeiro a mediana e depois a moda. Então vamos lá. De bate-pronto, se a gente pensasse na moda, seria a nota que mais aparece. Facilmente a gente enxerga que é 7, né? Ó. Tem 2 alunos que tiraram 7. Bom, então não pode ser a D de dado, não pode ser a B de bola. Só sobra a A e a C. Caso você não lembre que a mediana é o elemento central do rol, você poderia ter 50% de chance de chutar ou na A ou na C. Isso te ajuda. Bom, mas vamos calcular a mediana, vai, de forma mental. Se a gente colocar esses dados brutos que está aí em ordem crescente, o menor é o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 7 e depois o 8. Bom,
Você tem 7 notas, o elemento central de um rol de 7 números é exatamente o quarto número, porque vai ter 3 antes e 3 depois, para dar 7. Então o primeiro é 2, o segundo é 3, o terceiro é 4. O número 4, que é o quarto número, é 5. Então a resposta seria 5 e 7. Fizemos mentalmente. Tá vendo? Bem interessante, né? Muito bem. Então coloque em ordem crescente e pega o elemento central, que é um único elemento, porque a mediana é de uma sequência ímpar. Então tá, vamos continuar. Agora, esse exercício, ele é um tanto difícil, porque além de envolver as medidas de posição, que é a média, a mediana e a moda, a gente entra num assunto que são as medidas de dispersão. Então a gente tem que saber o que é desvio médio, o que é variância, o que é desvio padrão. Então eu vou fazer o exercício, eu montei uma tabela que eu já vou mostrar para vocês, e depois a gente vai raciocinando junto e eu vou explicando o conceito dentro desse exercício, que eu acho que a melhor maneira da gente entender estatística é exemplificando com exercícios a parte teórica. Então é o seguinte, ó, você tem dois conjuntos P e L. Então é o seguinte, a gente tem dois conjuntos P e L, de 12 valores cada, que representa respectivamente as idades das atletas, das equipes de vôlei feminino, da seleção brasileira dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Então P de Pequim são as atletas e L de Londres são as atletas também. A gente tem uma sequência de 12 valores, ó, só contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. São as idades. Você percebe aí, olhando, que essas idades já está em ordem crescente. Então, é como se a gente tivesse o rol dessas idades das atletas de Pequim e de Londres, ó, de 21 até 38, de Pequim e de 21 até 32 de Londres. Aí, com base nessas informações, ele analisa as afirmações e a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso. Então, a moda do conjunto P tem 2 unidades a menos que a moda do conjunto L. Então, moda é o elemento que mais aparece. Então, se você olhar aqui, ó, Pequim, ó, você vai perceber que o elemento que mais aparece é a idade 25. Facilmente você enxerga. E de Londres, você enxerga aqui que é 27. Tá? A moda das atletas de Pequim é 25 anos e de Londres 27. Então, a de Pequim tem 2 unidades a menos que a moda do conjunto L. Essa daí já é verdadeira. Muito bem. Aí ele está perguntando, a mediana do conjunto L é igual a 25,5? Bom, o que é mediana? Exatamente o elemento central quando a sequência é ímpar e a média aritmética quando a sequência é par. Essa sequência é par, então a gente tem que pegar os dois do meio. Qual é os dois do meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o sexto e o sétimo, que é 25 anos e 26 anos, são os dois elementos do meio. Por quê? Se a gente contar antes do último 25, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 atletas. Se a gente contar depois do 26, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 atletas. Então, a média entre 25 e 26 é 25,5. Então, a mediana do conjunto P é 25,5. Agora, será que a mediana do conjunto L também vai ser 25,5? Então, vamos lá. Do conjunto P, a gente calculou já 25 e 26. Se você olhar embaixo, ó, 26 e 27, a mediana seria 26,5 e não 25,5. Então, isso seria falso. Então, a 1 verdadeira, a segunda é falsa. Porque a mediana do conjunto P é 25,5 e não do conjunto L. Então, até aí, turminha, a gente conseguiria fazer até mentalmente, sem rascunhar. A partir do 3, eu tive que montar uma tabela e resumir tudo que a gente fez.
porque se tornaria bem difícil você responder essa questão. Então vamos lá, ó. Ele está falando na questão 3. Como é de 27 anos a idade média do conjunto P, então o desvio médio desse conjunto é de 3 anos e meio. Então vamos lá, a gente tem que saber o que é desvio médio. Antes, olha a tabela que eu montei. Tá aqui. Então, nessa coluna aqui, ó, P é as atletas de Pequim. Então 21, 23, 24, 25, assim sucessivamente, até 38. Então, se a gente calcular a moda, que a gente já viu lá atrás, seria 25 anos e a mediana 25,5. Nessa outra coluna, pessoal, ó, da direita, onde está o retângulo escrito a letra L, está o rol das atletas de Londres. Então a gente calculou mentalmente a mediana 26,5 e a moda 27. Então a gente concluiu no item 1 que a moda realmente é 2 unidades a menos das atletas de Pequim em relação a de Londres, ó, 25 contra 27, 2 a menos. E a gente viu que a 2 é falsa, porque a nossa mediana deu 25 de Pequim e a mediana de Londres deu 26,5. E ele diz no exercício que a mediana teria que ser 25,5 de Londres. E a gente viu que não é, que é 26,5. Então tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retomar a medida de posição em relação à média. Olha a média. Suponha que a pergunta tenha sido assim, ó. Qual a média das idades das atletas de Pequim? Como que você calcula a média? Você soma todos os valores, ó, dá 326 e divide por 12 atletas. Então, a média é de 27 anos. Somei todos os valores, deu 326 e dividi por 2. Então, x barra, ele é a média das idades das atletas de Pequim. Agora, o que é o desvio médio? Turma, o desvio médio, o conceito é, quando você tem uma amostra, o desvio médio dessa amostra, no nosso caso aí são 12 atletas, ela vai ser igual à média aritmética dos módulos das diferenças de cada um dos dados para a média aritmética. Para tudo, não entendi nada, né? Então vamos de novo, eu vou te exemplificar. Primeiro você vai olhar essa segunda coluna. Vamos lá. Qual que é o desvio dessa atleta que tem 21 anos para a média? Então você vai fazer 21 menos 27. Dá menos 6. Põe em módulo. Mais 6. Tá aqui, mais 6. Faz a mesma coisa para a segunda atleta de 23 anos. 23 menos 27. É menos 4. Põe em módulo. Menos 4 em módulo é mais 4. Faz para atleta de 24 anos. 24 menos 27. É menos 3. Põe em módulo. Dá 3. Tá percebendo o padrão? Vou fazer para o último, ó. 38 anos é a atleta mais velha de Pequim. Subtrai 27. É 11. 11 em módulo é o próprio 11. Então aqui estão os valores da diferença entre as idades de cada atleta para a média aritmética das atletas. E isso em módulo. Então isso é o desvio. Você calcular a diferença de cada idade, 21, 23, 24, 25 até 38 anos, em relação à média das idades dos atletas e pôr isso em módulo. Então o desvio médio agora vai ser essa soma, que é 42, dividido por 12. Então é 3,5. Então isso já responde. 42 dividido por 12, se a gente for lá na nossa alternativa, ó, dá 3,5. Então a 1 seria verdadeira e a 3 seria verdadeira. Alternativa E. Só que agora eu vou além desse exercício para te ensinar a variância e desvio padrão. Então beleza. Isso é desvio médio. Agora como que a gente calcula a variância? Primeiro, a gente tem que calcular o quadrado de cada desvio. Então 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Assim sucessivamente até 11 ao quadrado, 121. Montei essa coluna aqui. Soma todos os valores dos desvios ao quadrado, é 240.
44. Aí você pega isso e divide por 12, que é a quantidade de atletas. 244 dividido por 12 é 20,3. Essa é a sua variância, que eu coloquei como S quadrado. S quadrado é a nossa variância V. E o que seria o nosso desvio padrão? O nosso desvio padrão seria a raiz quadrada da variância. Então você vai fazer 20,3 na raiz quadrada. Isso vai dar 4,5. Então, a variância, turminha, de uma amostra é a média aritmética dos quadrados das diferenças, quadrado das diferenças de cada um dos dados para a média aritmética. Essa é a variância. E o desvio padrão? O desvio padrão dessa amostra é o resultado da média quadrática das diferenças entre cada um dos dados e a média aritmética. Então, se você lembrar dessa tabelinha aqui e memorizar como que a gente fez essa mecânica, você consegue perceber como que calcula isso daí. E a gente termina essa parte de estatística. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos aí. Até o próximo vídeo.